problema político é o mais importante. O grande problema do golpe, como a gente previu desde o começo, o que é? É o PT. Eles deram o golpe porque não conseguem a eleição. Né? Alguém pode falar que não, aí ganharam a eleição municipal, mas o fato é que a eleição presidencial no Brasil, a direita e o imperialismo perdeu 4 vezes seguida. Né? O PT, o partido que ficou aí pacientemente, né? Fez um acordo, aceitou, perdeu a eleição de 89, que foi um jogo sujo total. Perdeu a eleição de 94, que foi outro jogo sujo maior ainda. Perdeu a eleição de 98 porque ele não foi enfrentar o FHC, que estava no comando da situação, apesar de entrar em crise, e foi ganhar em 2002. Uma vez que ganhou, não saiu mais. Por quê? Porque os partidos burgueses no Brasil eles estão numa crise muito grande, já não é de hoje. Eu não vou repetir aqui todos os elementos de análise que a gente já fez, mas é um fato isso daí. É uma decomposição muito grande do quadro político burguês. E o PT é um partido popular. Goste ou não, né? Tem muita gente que, quando ouve a gente falar isso, morre de ódio, né? Porque eles gostariam de ver o caixão do PT, né? Só que a política não tem esses mecanismos artificiais. O fato é que o PT é um partido muito popular, é um partido que está ligado a importantes acontecimentos da luta operária e popular no Brasil. Né? A gente vê o Lula. Né? Então, era mais ou menos fácil de prever que, sem você erradicar o PT da situação política totalmente, seria muito difícil estabilizar o golpe, que nós estamos vendo agora como uma realidade muito concreta. O que fazer? Porque, vejam bem, na atual situação, eles podem até, como eles sempre fazem, né, a burguesia, fazer uma maracutá eleitoral e derrotar o PT, mas e o custo político disso daí? No momento que a economia está toda liquidada, que já teve greve geral, quer dizer, a primeira greve geral em 20 anos, um repúdio enorme ao golpe de Estado. Diante de tudo isso daí, a derrota do PT vai ser bem assimilada, todo mundo vai ocupar o seu papel nessa opereta política lá, quietinho, tranquilo, perdemos, está ótimo, é a democracia, ou a coisa vai explodir porque a derrota do PT significa que não tem democracia nenhuma? Que conclusão que a população de conjunto vai tirar? Então, é um problema. É a volta do mesmo problema de sempre. Problema com o qual a burguesia está se debatendo, na realidade, desde 1985, vamos dizer assim. Os partidos burgueses não têm popularidade nenhuma e criou-se um partido que o regime político tem dificuldade de assimilar, por uma série de motivos. Então, esse problema político é muito sério. Em grande medida, a resolução do problema econômico está dificultada por isso aqui também. Porque a direita fala o seguinte, que para que os investimentos, entre aspas, estrangeiros voltem, é preciso fazer a reforma da Previdência. Tudo bem. Os banqueiros querem a reforma da Previdência, querem que o Estado tenha garantias de que vai pagar qualquer investimento que for feito no Brasil, né? E os resultados, os lucros, os juros, sei lá o que vai acontecer. Eles querem isso daí. Mas, ao mesmo tempo, por que o investimento não entra? Os motivos são 2. Primeiro, porque a situação do investimento internacional é ruim. Mas também porque ninguém tem confiança em quem é que vai administrar essa situação. Se for o PT, qual vai ser a combinação política? Quais vão ser as políticas que vão ser colocadas em prática? Outra coisa também. Se o PT ganhar a eleição no Brasil, o que vai acontecer na América Latina e no mundo todo? A esquerda nacionalista vai se estabilizar na Venezuela se o PT ganhar a eleição? É uma possibilidade.
Pode voltar ao poder na Argentina? Pode voltar, porque até o governo argentino está numa situação muito delicada. Quer dizer, pode haver uma reversão geral da política imperialista para a América Latina. É um problema chave, não só para o Brasil, como para todos os países. E a situação aqui está completamente indefinida. Então, isso daí é extremamente complexo. E a greve geral, né, a burguesia procurou disfarçar ao máximo, mostra que os trabalhadores, eles estão de volta no cenário político, eles estão voltando, eles estão a caminho. É uma coisa bastante complexa que se criou aí. Nós temos que levar em consideração esse problema. Então, para concluir esse raciocínio, essa greve geral, ela marca o começo de uma evolução política num sentido revolucionário. E não, como as outras greves gerais, uma evolução política num sentido declinante, decadente. Isso é muito importante. Quando a gente vai comparar, nós temos que ver isso aí assim. Ela não fecha uma etapa, ela abre uma nova etapa. É mais um prego, digamos assim, no caixão do regime político brasileiro, porque agora vai ter que se controlar isso daí. Com a greve geral que nós vimos ontem, o que é inevitável? O que é o mais inevitável de tudo que já vai acontecer aqui hoje? É que os radicais brasileiros peçam uma nova greve geral, não é? Depois daquele espetáculo do país parando, manifestações gigantescas em todos os lados e tal, nós já vamos pedir aqui a organização de uma nova greve geral. E essa nova greve geral, ela vai ser maior do que essa. E se tiver uma terceira, vai ser maior, né? Até o que vamos explicar aqui, se cria uma situação que aí sim seria impossível de administrar, que é a greve geral, já não demonstrativa como essa, vamos explicar esse problema, mas uma greve geral por tempo indeterminado. Que é bem possível de acontecer num país como o Brasil nas situações que nós estamos vivendo.